Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe a segunda parte da videoaula, onde eu finalizo a blusa que eu fiz inspirada no blusão de Camila Queiroz. Para quem não assistiu a primeira parte desse vídeo, é só clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela, assistir lá e depois voltar aqui. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Agora a gente começa a fazer os módulos da parte da frente. E os módulos da parte da frente também serão iniciados com 2 carreiras de leques a menos do que os seus primeiros módulos, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, eu fiz um módulo com 6 carreiras de leques, ok? Só que tem uma diferençazinha entre os módulos da frente e os módulos de trás. Aqui está igual ao que a gente iniciou, os módulos das costas, mas a diferença vai vir agora. Vocês, mais uma vez, irão subir a carreira com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, 1, 2, 3, e mais 5 correntes, que são alças, tá bom? Que irão formar uma alça. Irão virar o trabalho, tá, pessoal? Virem o trabalho, e aí vocês dão continuidade, fazendo alças até vocês chegarem no outro canto, tá? Nesse módulo da frente, você só vai trabalhar até aqui o próximo canto, tá bom? Fazendo aqui esse primeiro lado, ok? Então, vamos lá. Então, cheguei aqui no finalzinho da carreira, olhem só, comecei nesse canto e já estou parando nesse. Vou encerrar fazendo um ponto alto na segunda corrente. Agora, é hora de eu fazer a última carreira. E essa última carreira, a gente já faz prendendo na peça, tá bom? Eu vou deixar aqui de lado, porque eu vou abrir aqui a peça para vocês verem. Como vocês sabem, isso aqui é a parte de trás e a gente vai prender os nossos novos módulos aqui, no primeiro círculo, na primeira carreira que a gente fez de módulos, tá bom? Então, para facilitar, eu vou virar aqui de ponta cabeça, para facilitar para mim, tá? Vocês segurem o trabalho como vocês quiserem, mas é sempre bom, nesse início, vocês irem posicionando o trabalho de vocês da maneira que eu tô posicionando o meu, porque aí vocês irão conseguir entender como é que eu estou arrumando os módulos para arrumar certinho, tá? Para vocês não prenderem avesso, para vocês não prenderem os elos virados pro lado errado, enfim. Agora eu vou esconder essa parte de trás para ficar mais visível, tá? Vou jogar ela para trás, eu vou prender aqui os módulos da parte da frente, aqui, nesse aqui, tá? Eu venho aqui com o módulo que eu acabei de fazer. Agora, é hora de eu subir para fazer uma nova carreira. Vou virar aqui o trabalho, tá? Observe que aqui, lado direito com lado direito, elo um do lado do outro com elo um do lado do outro. E eu vou prender dessa forma aqui, ok? Olha só onde tá o fio, o início do fio, tá bom? Vou aproximar a câmera nesse cantinho aqui para vocês verem melhor. Então, a gente começa aqui fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e já vamos prender esse ponto alto na nossa peça, tá? Eu venho aqui, onde eu tenho um leque, olha só, no nosso motivo, onde eu tenho leque, venho na primeira alça depois do leque, e na terceira correntinha, que é a correntinha do meio dessa mesma alça, eu faço um ponto baixo, tá? Deixa eu recomeçar aqui. Agora, eu começo 2 correntes, eu venho pro meu motivo atual e faço um ponto baixo. 2 correntes, eu volto para a peça e faço um ponto baixo na primeira alcinha livre. 2 correntes, venho pro meu motivo atual e faço um ponto baixo na primeira alcinha livre. E assim eu começo o trabalho que vocês já conhecem. 2 correntes, um ponto baixo aqui, 2 correntes, um ponto baixo ali, até o final, sempre prestando atenção para não pular a alça ou fazer pontos baixos onde já tem ponto baixo, tá bom? E a gente segue até terminar aqui o nosso motivo. Cheguei aqui no finzinho do nosso motivo atual, aqui vocês conseguem ver que a gente tem aquela alça grande, que na verdade é um ponto alto e uma alça. Eu venho aqui, faço um ponto baixo, faço 2 correntes, e faço um ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. Só que eu paro esse ponto alto com 2 laçadas, e aí eu vou lá para trás, onde eu tenho aqui a última alça antes do leque, e nessa última alça aqui, pegando a terceira correntinha, eu laço o fio e passo por dentro de todas as alças.
Agora, eu posso arrematar. E aí, a gente vai pro outro lado. Então, pessoal, olhem só, essa aqui é o primeiro motivo da parte da frente, e eu já iniciei o segundo motivo da parte da frente, e iniciei da mesma forma. Fiz um módulo aqui com 2 carreiras a menos, ou seja, com 6 carreiras de leques, no meu caso, e já fiz também a primeira carreira de um lado, olhem só. Comecei aqui com as 8 correntes, fiz as alcinhas e parei bem aqui com um ponto alto sobre o leque. Vou virar aqui para colocar o módulo também com o lado direito para cima. E olhem só, eu venho para esse lado e vou fechar nesse segundo módulo da mesma maneira que eu fechei desse. Exatamente da mesma maneira. Eu venho aqui na primeira alcinha livre, depois do leque e começo a união até encerrar aqui essa lateral do nosso novo motivo, tá bom? Aí, quando eu tiver unido esse segundo motivo, a gente volta para fazer o fechamento do ombro, ok? Vamos lá. Então, aqui a gente está com os 2 módulos da parte da frente terminados. Vou virar, vou colocar eles aqui para cá, para cima. E agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai voltar com o fio e nós vamos prender o fio na parte de cima do motivo. Olha só, nós vamos trabalhar aqui, ó. Nessa parte aqui. E você vai prender o fio do lado de dentro da peça. Essa parte aqui é o decote, tá bom? É o lado de dentro da peça. Nós vamos prender o fio nesse leque aqui, que está pro lado do decote. Então, eu venho com a agulha aqui na correntinha do meio. E nessa correntinha, eu vou prender o fio. Vou dar 2 nozinhos aqui. Vou virar o trabalho, olhem só, vou virar aqui o trabalho, vou colocar a agulha nessa mesma correntinha para poder fazer a laçada e colocar a agulha no trabalho novamente. Vou fazer 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 5 correntes, que representam a primeira alça. E aí, eu vou trabalhar fazendo as alças até eu chegar aqui no outro canto, onde eu vou encerrar com um ponto alto, tá bom? Vamos lá. Terminei aqui, olhem só, a primeira carreirinha da parte de cima do nosso módulo. Comecei bem aqui, terminei aqui, vou virar. E agora, eu vou para a última carreira. Só que essa última carreira, eu vou fazer já fechando o ombro também. Então, eu vou pegar a parte de trás da peça que tá dobrada aqui, aquela partezinha em que a gente colocou o marcador. Vou dar continuidade aqui, olhem só. Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Vou começar aqui fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vou entrar aqui com a agulha no topo aqui, olhem só, onde a gente tem 3 correntes também, ou um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e volto aqui pro meu módulo atual, o módulo em que eu estou fazendo a última carreira, e faço um ponto baixo. E começo a trabalhar 2 correntes e um ponto alto aqui, 2 correntes e um ponto alto ali. E eu vou fazendo isso aqui até eu chegar lá onde eu coloquei o marcador, tá bom? Olhem só. Outra atrás, 2 correntes, venho aqui pra frente. 2 correntes, vou para trás, 2 correntes, venho para frente. 2 correntes, vou para trás, 2 correntes, venho para frente. 2 correntes, vou para trás, aqui eu estou na alça onde eu coloquei o marcador, então, eu vou fazer nela o último ponto baixo de fechamento. 2 correntes, venho pra frente, e aqui, depois de passar na alça onde está o marcador, olhem só como ficou o nosso ombro, eu vou seguir apenas para concluir esse motivo, sem unir mais nada. Então, eu volto a fazer 5 correntes e dou continuidade até o fim. 1, 2, 3, 4, 5, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, um ponto baixo, 2 correntes
e um ponto baixo que eu vou fazer na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Agora, é só eu cortar esse fio, que o seu primeiro lado vai estar pronto. Olhem só. Seu primeiro lado aqui vai estar pronto. Agora, é só você fazer a mesma coisa do outro lado. Pessoal, é exatamente a mesma coisa. Você vai amarrar o fio no leque do lado de dentro, vai trabalhar a primeira carreira, e quando você for começar a segunda, você já começa unindo aqui na parte de trás até chegar no marcador. Quando chegar no marcador, você conclui apenas no módulo que você está fazendo a carreira restante. Você conclui, tá bom? Quando você tiver com as duas partes iguais, a gente volta para a próxima etapa. Vamos lá. Pronto, então assim ficou aqui a minha peça. Olhem só. Dos dois lados. E agora, pessoal, a gente vai começar a fazer o acabamento, tá bom? O acabamento do pescoço. Eu vou iniciar esse acabamento, eu escolhi iniciar esse acabamento pela parte de trás. Então, eu vou virar aqui o trabalho. E aqui, entre um motivo e outro, eu vou amarrar o fio, tá? Vou dar 2 nozinhos aqui. Você pode colocar aqui do jeito que você quiser. Vou colocar a agulha nesse mesmo ponto para poder pegar o fio e vir com a agulha para o trabalho novamente. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu venho nesse mesmo lugar onde eu fiz o nozinho e faço o primeiro ponto baixo. Vou pro ponto alto do leque e faço um ponto baixo no ponto alto. Vou pro próximo ponto alto e faço um ponto baixo no ponto alto. Agora, eu tenho aqui as alças. Eu vou fazer 3 pontos baixos em cada alça. Deixa eu tirar essa pontinha aqui. 2, 3, vou para a próxima alça. 1, 2, 3, vou para a próxima alça. 1, 2, 3, e assim eu sigo, tá? Sempre que você for passar por cima de alças, são 3 pontos baixos para cada uma delas. Aqui eu cheguei na dobrinha. Aqui eu tenho uma alça que está pela metade, logo em cima eu tenho um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo nessa alça e vou para a próxima alça que está do outro lado e faço outro ponto baixo. Agora, eu estou virando, olha só. Já estou aqui no motivo da frente e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu cheguei no cantinho, onde eu tenho 2 correntes e um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. No topo do ponto alto, eu vou fazer 3 pontos baixos, que é o último ponto baixo da parte de cima, um ponto baixo para fazer a curva e um ponto baixo que já vai ser o primeiro ponto baixo desse outro lado aqui, tá bom? Da lateral. Vou colocar aqui o trabalho de lado. Aqui eu tenho, pessoal, ponto alto. Eu vou colocar 2 pontos baixos nesse ponto alto. 1, 2. Mais uma vez, eu tenho um ponto alto, mais 2 pontos baixos, pegando o ponto alto. Agora, eu tenho um leque. Eu vou direto para os pontos altos do leque e vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Novamente, eu tenho as alças e eu vou fazendo 3 pontos baixos para cada alça até eu chegar na parte de baixo. Vamos acelerar. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, na parte de baixo. Fiz aqui 3 pontos baixos na última alça antes do leque. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Venho aqui onde eu tenho ponto alto e vou fazer 2 pontos baixos. Novamente, aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer 2 pontos baixos. Agora, eu vou direto para essa parte de baixo aqui, ó, que ela é reta, é como se fosse o final do decote, a profundidade do decote. Eu venho nesse espaço aqui antes do leque e faço um ponto baixo para cada ponto alto, um ponto baixo pegando aqui a união dos leques,
um ponto baixo para cada ponto alto, um ponto baixo no espaço depois do leque. Se você quiser distribuir os seus pontos baixos de outra forma, não tem problema nenhum. Você pode fazer da sua forma. Principalmente se você tiver um pontinho mais apertado ou um pontinho mais folgado, pode ser que fique melhor seu trabalho distribuindo os pontos de uma outra forma. O que é importante você fazer é entender como você está fazendo essa distribuição. Por exemplo, agora a gente chegou na metade do trabalho. O que a gente tem aqui para frente é repetir o que a gente já fez do outro lado, é a outra metade. O que a gente vai fazer aqui é tudo de novo. E se você não entendeu, não prestou atenção em como você distribuir os pontos baixos do outro lado, e você fizer errado desse lado aqui, o seu trabalho pode ficar torto. Vai ter mais pontos de um lado do que do outro, tá bom? Então, o que você vai fazer agora é só repetir, tá bom? Tudo que a gente já fez, distribuir da forma que a gente já mostrou. Então, aqui eu tenho um ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Outro ponto alto, 2 pontos baixos. Eu tenho leque, então eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto que está à mostra desse leque. Nesse caso aqui, são apenas os 2 pontos altos que estão à mostras, então eu vou fazer 2 pontos baixos. E aqui começa as alças. Faço 3 pontos baixos para cada alça e eu dou a volta, pessoal, exatamente como eu fiz do outro lado, exatamente, até eu chegar aqui no finzinho da carreira. Aí a gente volta. Vamos lá. Bem, pessoal, estamos chegando aqui onde a gente iniciou essa carreira de acabamento. Vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Bem, pessoal, o que que a gente vai fazer aqui agora? Olhem só, vou mostrar aqui de frente para vocês como está a nossa peça. Agora é hora da gente começar a fazer a nossa aba. A gente vai começar já pela aba, a nossa peça, ela tem uma gola polo, tá? E a gente vai começar a fazer a nossa aba. E eu vou usar, para fazer essa aba, a barra sanfonada, que eu vou já mostrar para quem não conhece como é que é feita. Mas se você quiser fazer de uma outra forma, como, por exemplo, usar pontos baixos de forma horizontal ou usar ponto alto para terminar logo, a peça da Camila Queiroz, por exemplo, que eu usei como inspiração para fazer isso aqui, a aba foi feita com pontos altos, então se vocês quiserem seguir ali a peça da Camila Queiroz e fazer com ponto alto também, fique à vontade. Mas eu escolhi fazer com a barra sanfonada porque além de eu gostar do efeito da barra, eu acho que fica mais firme do que o ponto baixo. Mas isso é só um gosto meu, tá bom? E a gente começa decidindo a largura que a gente quer a aba, tá bom? A aba que vai ficar dobradinha. Eu vou fazer aqui, pessoal, 16 correntes. Se vocês acharem que é pouco, que vocês querem mais, para ficar maior, vocês podem fazer. Ou se vocês acharem que é muito, quiserem menor, façam menos correntes também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou pular a primeira corrente e a partir da segunda eu vou fazer pontos baixos. Eu vou ter até o final 15 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente até eu chegar no finalzinho desse cordão. Cheguei aqui no finalzinho do cordão, olhem só. Aqui, nesse tamanhozinho aqui, mais ou menos que vai ficar a minha aba, tá? Aí vocês já conseguem ter uma noção de como vai ficar de vocês e aí vocês decidem se vocês querem maior ou menor, tá bom? Quando eu chego aqui na base, eu venho aqui no ponto baixo que está na base. Eu entro nesse ponto baixo da base, no primeiro ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira. E aí, eu vou pro próximo ponto baixo e faço outro ponto baixíssimo para eu começar a próxima carreira. Eu sempre faço isso, tá bom? Um ponto baixíssimo para encerrar a carreira e um ponto baixíssimo no ponto seguinte para começar a próxima. Vou virar o trabalho e vou subir por esse cordão fazendo pontos baixos. Primeiramente, eu vou pular os 2 pontos, que são os pontos baixíssimos, e venho aqui pro primeiro ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás. Sempre lembre-se disso, pegando a alcinha de trás, e vou fazendo os pontos baixos. Até chegar lá no topo novamente. Tá desfocando toda hora aqui, pessoal, tá? Desculpem. Mas eu acho que tá dando pra entender. Cheguei aqui no último pontinho. Vou fazer uma correntinha, virar
E vou repetir tudo de novo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, pegando sempre a alcinha de trás. Quando eu chegar aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e um ponto baixíssimo no segundo. Viro e começo tudo de novo. Esse é a barra que eu me refiro, tá? Essa é a barra sanfonada. E a gente vai fazendo isso aqui por todos os pontos baixos, tá? Por todos os pontos baixos, até a gente chegar aqui no cantinho, aqui onde a gente fez 3 pontos baixos juntos. Vocês devem lembrar. Então, a gente vai seguir, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a minha barra sanfonada. Olhem só, já trabalhei por volta, pela metade do pescoço, na verdade, e já cheguei aqui na abertura da nossa gola polo, tá bom? Aqui, pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver, a minha última carreira da barra sanfonada está indo reto com a abertura da gola. Agora, o que eu vou fazer é continuar trabalhando sobre a barra. Eu vou continuar essa barra por mais 7 carreiras, tá bom? Por mais 7 carreiras. Então, eu venho aqui, onde eu encerrei a última carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou dar início à primeira carreira das 7 últimas carreiras que eu vou precisar para encerrar essa parte, tá bom? Então, aqui eu vou fazer a primeira, depois vou descer, fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e quando eu estiver finalizando a 7ª carreira, a gente volta. Vamos lá. Então, olhem só como está a minha barra sanfonada, depois que eu aumentei por mais 7 carreiras. E aqui é o seguinte, como vocês podem ver, o final da minha 7ª carreira ficou para cima. Porém, para eu continuar, eu preciso que esse final esteja para cá, para baixo. Então, se o seu ficou para cá, para baixo, ok. Pare aí que eu vou já conversar com vocês. Agora, se o seu ficou para cima igual ao meu, você vai jogar para baixo da seguinte forma, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto baixo, tá? Um ponto baixíssimo apenas para a gente chegar lá na parte de baixo, que é onde a gente vai continuar. Cheguei aqui no último pontinho, a minha agulha já está aqui embaixo, então agora todos irão fazer o seguinte, nós vamos trabalhar aqui na parte de baixo da barra, fazendo um ponto baixo para cada carreira. Se a gente tem 7 carreiras, então a gente precisa de 7 pontos baixos. Então, para me ajudar a fazer a curvinha, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo sobre a primeira carreira de ponto baixo. Um ponto baixo na segunda, um ponto baixo na terceira, um ponto baixo na quarta, na quinta, na sexta e na 7ª. Ficando dessa forma aqui. Aqui na base, na abertura da gola polo, a gente tem pontos baixos também. O que a gente vai fazer? A gente vem no primeiro ponto baixo livre, olhem só, nesse primeiro ponto baixo, e mais uma vez a gente vai fazer um ponto baixíssimo, vai para o próximo ponto e faz outro ponto baixíssimo. Vira, pula os 2 primeiros pontos, que são pontos baixíssimos, e a partir do terceiro ponto, que é também o primeiro ponto baixo, a gente volta a fazer a barra. Só que dessa vez uma barra com apenas 7 pontos baixos. 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, vira, pegando apenas a alcinha de trás. Novamente, a gente começa tudo de novo. Um ponto baixo para cada ponto da base, tá? E a gente vai dar continuidade fazendo aqui uma barra sanfonada maior até a gente chegar aqui, olhem só, na profundidade da nossa gola polo, na profundidade, tá? Não é para vocês darem a volta fazendo a barra, é quando chegar bem aqui na profundidade, a gente volta. Vamos lá.
Pronto, pessoal, olhem só como está aqui o nosso trabalho por enquanto. Eu já desci aqui na profundidade do nosso decote fazendo a barra sanfonada. E aqui eu cheguei naquela partezinha mais profunda, tá? Onde a gente tem alguns pontos na horizontal antes de subir novamente. Olhem só, vou mostrar para vocês mais aproximado. O que que a gente vai fazer aqui? A última carreira que eu fiz aqui para descer, eu prendi no ponto baixo que está sobre, olhem só, que está sobre o ponto alto que eu fiz de subida, tá bom? Não sei se vocês conseguem entender. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou unir essa última carreira que eu fiz aos pontos que estão aqui na horizontal. Aqui eu tenho, pessoal, 7 pontos, ou seja, eu vou ter um ponto baixo para cada ponto baixo aqui na horizontal também. E como é que eu vou fazer essa união? Eu vou fazer essa união pegando apenas a alcinha de trás, tá? Tanto daqui da barra quanto daqui da base. Mas, primeiramente, eu vou deitar dessa forma aqui. Deito aqui dessa forma, venho aqui, posso fazer aqui uma correntinha para poder entrar na alcinha de trás da barra e depois na alcinha de trás da base, da profundidade do decote. Aqui eu faço um ponto baixo. Entro aqui no ponto seguinte na alcinha de trás e no ponto seguinte do decote. No ponto seguinte aqui da barra e no ponto seguinte do decote. No ponto seguinte da barra, no ponto seguinte do decote. Pegando sempre a alcinha de trás. Até que não é tão relevante você pegar só a alcinha de trás da barra. Você pode pegar as duas alcinhas da barra, não tem problema nenhum, tá? Não vai modificar a nossa peça. Mas da base, da profundidade do decote, você precisa pegar só a alcinha de trás, porque a alcinha da frente a gente vai precisar depois, tá bom? Então, eu tô chegando aqui já próximo do final. Já no último pontinho. Pronto, terminei de unir. Pessoal, como vocês viram, a minha agulha, ela estava nesse canto e eu fui nessa direção. Porém, se o fim da sua carreira tiver para esse lado, é só você contar 7 pontos e começar a unir voltando, tá bom? Não tem problema nenhum. Olhem só, eu vou abrir aqui e aqui vocês conseguem ver que a alcinha que você não usou ainda está aqui. A gente vai precisar dessa alcinha para quando a gente for fechar o outro lado, tá bom? Então, aqui está unido o nosso trabalho. Eu vou aqui cortar o nosso fio e vou voltar com ele lá para onde a gente começou. Vou virar o trabalho e vou amarrar o fio aqui na parte de cima da nossa barra sanfonada, tá bom? Venho aqui na primeira correntinha e volto aqui com o nosso fio. 2 nozinhos. Vou entrar com a agulha aqui. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Como aqui a gente tem as correntes iniciais, então a gente não vai ter alcinha de trás. Então, é só um ponto baixo para cada corrente. Como eu iniciei com 15 pontos baixos, então agora eu preciso ter 15 pontos baixos também. E eu vou fazer desse lado tudo que eu fiz desse. Tudo, pessoal, tudo, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida, você volta esse vídeo até o momento em que eu comecei a fazer as correntinhas para iniciar a barra e assiste tudo de novo. Eu só vou mostrar para vocês a costura, tá? Quando você chegar aqui na profundidade do decote novamente, eu mostro mais uma vez a costura para não deixar dúvidas, ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, olhem só, então aqui eu fiz a segunda parte da nossa gola, já cheguei aqui embaixo, só falta a gente costurar. Eu vou virar aqui o trabalho, tá? Da melhor maneira que eu consiga pegar para poder fazer essa união. Aqui, vocês devem lembrar que sobrou as alcinhas da frente da primeira parte que a gente costurou, a gente vai usar essas alcinhas para costurar a segunda parte, tá bom? Para costurar essa segunda parte, eu vou fazer
o seguinte, eu vou pegar essa aba aqui da segunda parte. Deixa eu pegar esse fio aqui, que eu preciso deixar ele pra cima, pra ele não atrapalhar. Vou pegar essa segunda parte e vou fazer aqui, ó, por baixo, tá bom? Se você quiser unir de outra forma, fazer a costura de outra forma, não tem problema, tá? Só tô mostrando pra vocês como eu irei fazer. Aí, eu vou entrar no primeiro pontinho aqui, na primeira alcinha solta da aba que já está pronta, e vou pegar a laçada da segunda parte. Vou dar uma puxadinha aqui pra ajustar e vou puxar essa aba por dentro da primeira alcinha. Vou entrar aqui na segunda alcinha, vou pegar a segunda alcinha e vou pegar o segundo ponto aqui da segunda parte. Vou puxar e vou fazer um ponto baixíssimo. Entro na terceira alcinha, entro no terceiro ponto. Laço e faço um ponto baixíssimo. Entro na quarta alcinha, entro no quarto ponto. E aí, eu vou fazendo isso aqui até eu encerrar, tá bom? Vamos lá. Bem, e agora que a parte de cima da nossa peça está pronta, a gente vai começar o acabamento da parte das cavas, tá bom? O acabamento da cava, a gente também vai usar a barra sanfonada. É uma opção, tá? É a minha sugestão. Quer mudar? Quer fazer diferente? Não tem problema nenhum. Então, eu venho aqui com um fio novamente e vou amarrar em qualquer lugar, tá? Aqui, por exemplo, eu escolhi amarrar em uma das alças. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Vou entrar nessa mesma alça para poder laçar o fio novamente. Olha só. E aqui, eu começo a trabalhar na cava, distribuindo os pontos da mesma maneira que eu distribuí no decote, tá? Fazendo 3 pontos baixos em cada alça. Por toda a volta. Olha só, passo para a próxima alça, 3 pontos baixos. Passo para a próxima alça, 3 pontos baixos. E aí, pessoal, eu vou dando a volta. Quando eu encontrar aqui pontos altos, eu já trabalho 2 pontos. Aqui, por exemplo, tem alguns pontos altos, trabalho 2 pontos. Quando eu encontrar leque, eu faço um ponto baixo para cada ponto alto do leque, e assim vai. Você só precisa prestar atenção em como você está distribuindo os pontos baixos em um dos lados, para que quando você for fazer no outro, você faça exatamente igual. Então, vamos fazer essa etapa de pontos baixos para a gente voltar com a etapa de barra sanfonada. Cheguei aqui no finzinho da carreira, venho no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando aqui a nossa carreira só de pontos baixos. Agora é hora da gente começar a fazer a barra sanfonada. Eu vou fazer aqui, pessoal, 4 correntes, porque eu quero que a minha barra sanfonada tenha 3 pontos baixos. Se você quiser uma barra sanfonada mais fina, você pode fazer com 2 pontos baixos, ou se você quiser mais larga, você faça com quantos pontos baixos você quiser, tá bom? Eu não quero nada muito largo, por isso eu vou fazer com 3 pontos baixos. Fiz aqui 4 correntes, vou pular a primeira e a partir da segunda eu vou fazer os pontos baixos. O primeiro, o segundo, o terceiro. Aqui embaixo, você já sabe, é um ponto baixíssimo para o primeiro ponto baixo livre, um ponto baixíssimo para o segundo. Viro, pulo os 2 primeiros pontos, que são os pontos baixíssimos, e a partir do terceiro, eu começo a subir fazendo um ponto baixo para cada ponto, pegando apenas a alcinha de trás até o fim. Cheguei no finzinho, uma correntinha, viro o trabalho, pulo essa correntinha, e a partir do ponto baixo, eu desço, fazendo pontos baixos novamente. Cheguei aqui na base, venho pro primeiro ponto baixo livre e faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto baixo livre, outro ponto baixíssimo. Viro, pulo os 2 primeiros pontos e a partir do terceiro eu subo fazendo tudo de novo e eu vou fazendo isso até o fim, tá bom? Vamos dar a volta até o fim de todos os pontos baixos. Bem, pessoal, então assim está a nossa manga. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer aqui um fechamento bem simples, tá? Colocando aqui um do lado do outro. E vou fazer pontos baixíssimos, tá? Simples, pontos baixíssimos unindo uma parte à outra. Se você preferir, você pode fazer essa união com linha e agulha de costura convencional. Enfim, são só 3 pontinhos, então aqui vai ser rápido de fazer. Ok?
terminei aqui. Vou cortar, depois a gente arremata. E olha só como ficou a nossa peça já com uma das laterais da cava prontas. E aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente agora passa pro outro lado e repete tudo igual. Como eu disse ainda há pouco, é importante que vocês distribuam os pontos baixos da mesma maneira que vocês distribuíram no primeiro lado, tá? Para que fique simétrico, para que fique igual, para que um lado não fique maior que o outro, ok? Então, vamos fazer o outro lado e aí a gente volta para dar continuidade ao comprimento da peça. Bem, pessoal, assim está a minha peça depois que eu terminei a minha gola polo e também depois que eu fiz o acabamento aqui na cava do braço. Agora, a gente vai falar sobre o comprimento da peça. A importância da gente fazer, primeiramente, a parte de cima da peça é justamente porque agora ela possibilita que a gente vista a peça e tenha uma noção exata do comprimento que ela está, de o quanto falta para chegar no que a gente quer. Tá bom? A minha peça, pessoal, eu vou querer ela mais curtinha. Nesse momento, ela tá ali embaixo do umbigo. Eu vou fazer aqui apenas uma barra. Essa barra vai ser uma barra bem larga, mas eu vou fazer apenas ela para minha peça estar pronta. Daqui a pouco eu vou explicar sobre essa barra. Mas antes, eu vou explicar o que as pessoas que ainda querem colocar mais módulos, seja porque quer uma blusa mais comprida, ou seja porque de repente quer um vestido, como elas irão fazer, tá bom? Eu vou passar aqui apenas as orientações. Por quê? Porque o que você precisa saber para dar continuidade à sua peça? Você precisa saber fazer o módulo, você já sabe. Você precisa saber unir o módulo, você também já sabe. Então, não preciso aqui estar mostrando nada. Vou apenas passar as orientações para não restar dúvidas, ok? Então, o que a gente vai fazer? Você vai começar o seu primeiro módulo e vai fazer ele até chegar na sua última carreira, tá bom? Até chegar aqui na sua última carreira. Só para vocês entenderem, o meu módulo principal, o meu primeiro módulo, eu fiz com 8 carreiras de leque. Eu já repeti isso aqui várias vezes durante a aula. Então, esse primeiro módulo aqui da parte de baixo, eu fiz com 7 carreiras de leques concluídas e já comecei a 8ª, ou seja, já comecei a última carreira. Eu comecei a última carreira bem aqui e fiz a primeira lateral, chegando aqui no segundo leque. A partir do segundo leque, eu já vou começar a união. Eu venho aqui unir esse leque a esses 2 leques aqui que estão unindo esses 2 módulos de cima, ok? Vou unir eles aqui, vou unir todas as alças até eu chegar no próximo grupo de leques, tá bom? Onde eu vou encerrar a união. Cheguei aqui no final, eu desço por esse módulo atual até eu fechar a carreira. Simples assim. Aí, eu vou passar para o segundo módulo. Como vocês viram, esse primeiro módulo eu fechei apenas na parte de cima. O segundo módulo, eu vou fechar em 2 partes. Olhem só, eu fiz aqui exatamente a mesma coisa. Tô aqui na minha última carreira, olhem só. Eu iniciei a última carreira aqui, fiz a primeira lateral, tá? Cheguei aqui no leque, vou unir esse leque a esses 2 leques que estão aqui, tá bom? Vou unir eles 2 aqui, vou fechar a parte de cima, tá? Até eu chegar aqui no grupo de módulos de leques que estão aqui, tá? Vou ter 4 leques juntos e depois eu vou fechar aqui unindo esses 2 módulos, ok? Cheguei aqui embaixo, eu só concluo esse módulo e arremato. Ok, o terceiro módulo é exatamente igual ao segundo, exatamente. Faz aqui livre a primeira lateral, depois fecha em cima, fecha de lado e conclui. Esse é o terceiro módulo, exatamente igual ao segundo. Já o quarto módulo, você vai fechar 3 partes. O quarto módulo vai estar bem aqui. Eu vou deixar o meu trabalho aqui um pouquinho de lado, vou colocar ele aqui um pouquinho de lado, apenas para vocês tentarem visualizar o que eu vou explicar aqui melhor para vocês. Então, aqui eu tenho um encontro de 2 leques, digamos aqui que esse aqui é o meu terceiro módulo, tá? Aqui eu tenho um encontro de 2 leques novamente, e aqui é o meu primeiro módulo. Está faltando apenas esse espaço aqui, que é o espaço do quarto módulo. Esse quarto módulo, ele é preso a parte de cima
ao terceiro módulo e ao primeiro. Então, você vai começar aqui embaixo, tá? Você vai começar aqui embaixo. Você não vai fazer a lateral livre, você já vai começar a última carreira unindo ao primeiro módulo. Faz essa união, depois fecha aqui em cima e depois fecha aqui do lado também. Aí, depois disso, é só concluir. Simples assim, só isso. Terminou essa carreira? Você quer a sua peça mais comprida porque, de repente, você decidiu fazer um vestido? Então, você faz outras carreiras exatamente da mesma forma, até você atingir o comprimento que você quer. Depois, é só fazer o acabamento que você deseja, tá bom? Simples assim. Agora, eu vou explicar para vocês como eu vou fazer o meu acabamento da minha peça. Eu também não vou mostrar fazendo esse acabamento da parte de baixo, porque também é só explicação de algo que a gente já fez. O que a gente vai fazer aqui embaixo, primeiramente, é uma carreira só de pontos baixos, que nós vamos distribuir os pontos baixos da mesma maneira que a gente fez aqui na cava do braço, tá bom? Da mesma forma, tá? Se de repente você fizer a carreira de ponto baixo, fechar, for vestir a peça e achar que ficou muito apertado, aí você pode colocar um pouco mais de ponto, tá? Não tem problema nenhum. Depois que eu fizer a carreira só de pontos baixos, eu vou fazer sobre ela uma barra sanfonada. Só que a minha barra sanfonada da parte de baixo, ela vai ser mais longa, ela não vai ser pequenininha igual a cava, ela vai ser mais próxima aqui da aba da gola, tá bom? Isso aqui é como eu posso dizer, é uma opção minha. Se você quiser fazer uma barra mais fina, pode. Se você quiser fazer mais grossa ainda, mais larga ainda, pode. Se você quiser fazer outro acabamento, pode. Enfim, fique à vontade para fazer do jeito que você quiser. No final, a sua peça vai estar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.